Olá pessoal, continuando nossa conversa sobre contexto de empreendedorismo, falamos na aula passada sobre o mundo, vamos falar um pouquinho de Brasil. Como é que está essa coisa de empreendedorismo, como é que tem funcionado no Brasil, como é que funciona isso? Ah, primeiro, eu acho que para entender bem a situação do Brasil em relação, por exemplo, aos Estados Unidos e a outros centros mundiais de desenvolvimento de tecnologia, é muito importante dar uma olhada em como que foi nosso sistema educacional durante a história do país, desde o início da história do país, inclusive como é que evoluiu principalmente o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação. Você pode pegar o nosso começo da nossa história aqui, esse gráfico aqui mostra o ano zero, é o Cabral chegando aqui no Brasil, então são 500 e poucos anos de história nessa barrinha aqui, condensados. Só que entre a chegada do Cabral e lá 300 e poucos anos depois, onde não se pensou em sistema educacional nesse país. As iniciativas educacionais estavam basicamente concentradas em colégios para catequizar os nativos e tudo, nada muito sério. E ciência e tecnologia, nem pensar nesse país. Então, esse é um primeiro período aqui, né? Nulidade total. Aí vem ali o Brasil colônia. Então, o Brasil fica independente. Isso não muda muito, porque nós passamos para a monarquia, teve algum avanço aqui e ali com Dom Pedro II, principalmente, porque ele gostava de ciência, mas entre gostar de ciência e montar um sistema de ciência e tecnologia não houve grande avanço. Houve coisas como o Brasil abriu as portas, por exemplo, para pesquisadores virem aqui, botânicos, retratar o país, abriu um pouco as portas do país para a ciência, porque ele era bem fechado. Mas assim, você não tem nada que, que, que eu diria que valha muito a pena de mencionar no Brasil império sobre ciência e tecnologia. Aí já aqui na República, a mudança para a República em algum momento impactou bastante a gente. Não quero aqui polemizar, dizer se a gente fosse monarquia até hoje, se as coisas não teriam mudado. Então, é só como aconteceu. Mas logo lá no início do século XX, nós tivemos o surgimento da Associação Brasileira de Ciências, a ABC. Então já tinha uma associação se preocupando com ciência nesse país. Mas não era uma ciência onde havia muita gente ligada à tecnologia. Mas tínhamos pelo menos uma associação de cientistas, né, no país para defender essa parte do país. E o sistema educacional, já no Brasil República, um primeiro feito de impacto é o surgimento da USP nos moldes de uma universidade com o tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então esse modelo de universidade que a gente vê hoje apareceu já com a USP. Ali estamos falando já de meados dos anos 30. Lembrando que eu não sou professor de história, né? Então nem estou fazendo questão de dar os detalhes aqui da história e você quer checar fatos, vá buscar uma fonte mais confiável que eu. Mas assim, meados dos anos 30, isso nós estamos falando há menos de 100 anos, é que você tem a USP surgindo como uma universidade nos moldes que a gente tem hoje de pesquisa, ensino e inovação. Agora, a própria USP, ela não nasce já uma universidade forte. Tá? Você não cria uma universidade assim, instalando os dedos, faça-se a universidade. Quer dizer, até pode criar um dia, mas para isso você precisa de muito dinheiro, precisa ter, pelo menos o país precisa ter uma massa de pesquisadores em todas as áreas muito forte para você criar uma universidade instalando os dedos. Como não é o caso, não era o caso seguramente do Brasil, então a USP vai, é lógico, demorar para se consolidar e para trazer resultados para a sociedade, resultados fortes para a sociedade. É lógico, tem resultado, formação de gente já é resultado, mas eu digo esse resultado parecido com o que a gente contou na história americana, lá de uma universidade onde já se gera tecnologia de ponta, conhecimento de ponta que
pode se transformar em diferencial competitivo para a indústria. Isso nós ainda não estamos preparados com o surgimento da USP ainda, né? Só para vocês terem uma ideia de quanto isso é recente, lá no começo da USP, meu pai já estava vivo, né? Então nós estamos falando da geração do meu pai. O nascimento das universidades está próximo da geração anterior à minha. É uma coisa muito recente, né? Mas olha só, isso não é o nascimento de um sistema de ciência e tecnologia forte, nem nada não. E em 1949 tem um outro marco bem interessante, que foi a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que surgiu ali então na metade do século passado. Né? Nós estamos falando aí de 70 anos para trás. A SBPC, entre outras coisas, ela fez um lobby para que o governo criasse o nosso sistema de ensino superior, de universidades, nos moldes, sistema federal, nos moldes que a gente vê hoje. E eles influenciaram o governo Getúlio Vargas, já o último governo do Getúlio Vargas, quando eles incentivaram o Vargas a criar 2 órgãos federais que eu considero fundamentais para a nossa história da ciência e tecnologia no país, a CAPES e o CNPq. Para quem não sabe da importância desses 2 órgãos, a CAPES foi criada para estruturar o ensino superior no país, né? Aperfeiçoar e estruturar o ensino superior no país. Ela é que lançou, que carregou lá no MEC, né, todo o processo de estruturação das federais. É inegável que nós temos universidades federais muito fortes academicamente, de muita qualidade. Se tem uma área no ensino do país público que tem muita qualidade, é a área das universidades públicas federais. Além da CAPES, criou também o CNPq. O CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa, que é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia que financia sistematicamente a pesquisa no país. Então você, com a CAPES e o CNPq, você estruturou, criou as bases para o país ter um sistema nacional de ciência e tecnologia. E o trabalho desse pessoal, CAPES e CNPq, é com certeza uma grande história de sucesso nesse país. Bom, mas assim, não é um decreto, cria-se a CAPES e o CNPq, que vai mudar o país da noite para o dia e vem e você já tem o ciência e tecnologia. A continuidade desse processo entre a assinatura lá das ideias pelo Getúlio Vargas, com um discurso belíssimo, onde ele diz no discurso de criação da CAPES do CNPq que ele estava fundando, estou traduzindo aqui nas minhas palavras, tá? Mas estava fundando o futuro do país, que ali, naquele ato, ele estava preparando o país para o futuro. Isso são palavras fortes. Eu não sei nem se ele acreditava no que ele estava falando, mas de fato eu acredito no que ele estava falando. Não só porque já transformou muito esse país, mas como também ainda vamos colher muitos frutos do trabalho da CAPES CNPq ao longo da nossa história. Bom, aí nós temos esse período, depois da criação da CAPES, onde começaram a surgir as federais modernas. Né? Então, assim, a UFAM tem até um orgulho de ser a universidade mais antiga do país, está lá no livro dos recordes, não sei o quê, início do século passado, só que a universidade mesmo, UFAM, ela foi se estruturar na década de 60, começou a se estruturar na década de 60. Só que, de novo, você não cria universidades federais da noite para o dia e elas se tornam grandes centros de pesquisa avançada mundiais capazes de gerar conhecimento que vire diferencial tecnológico e competitivo para o país. Então, isso é um processo. E esse processo passou na mão de muitos presidentes, de muitos governos, de esquerda, de direita, ditadura, não ditadura, e cada um veio e deu alguma contribuição nesse processo ao longo do caminho. É importante que os próximos governos continuem fazendo isso. Tá? Então, você tem as federais sendo criadas, e essas federais começaram a se consolidar mais na década de 80, né?
quando eles começaram a estruturar melhor a pós-graduação do país. Então, assim, você tem década de 60, 70, criação das federais e um pouquinho de história de pós-graduação, mas muito incipiente. Principalmente, houve uma estruturação da graduação. Na década de 80, a gente começou a estruturar a nossa pós-graduação de maneira mais sistemática e mais forte. Nos anos 90, nossos cursos de pós-graduação deram um grande salto de qualidade, sem dúvida, e de lá para cá, a nossa história tem mostrado que a pós-graduação tem se tornado mais forte a cada ano. Isso fruto de trabalho de professores espalhados pelo país, muito dedicados, que têm um sonho de fazer esse país ser um país forte em pesquisa. Também fruto do trabalho dos governos estaduais, governos federais, que dão muito apoio a esse sonho desses professores, sem dúvida. Também trabalho dos outros participantes do processo lá dentro das universidades, os técnicos, os alunos, sem dúvida. Bom, de lá para cá, a gente começou a ter essa consolidação e também um processo de capilarização dessa qualidade do ensino e da pós-graduação, a capilarização da capacidade de desenvolver pesquisa. O que eu falo capilarização? Se você pegasse no ano 2000 a UFAM, ela praticamente não tinha nada de pós-graduação. Se você pega hoje em 2020, a UFAM tem cursos bastante fortes de doutorado. Tá? Então a UFAM hoje forma doutores. Quando eu fiz graduação, eu fui aluno da graduação até 1994, na UFAM, a UFAM não me abria possibilidades para fazer mestrado ou doutorado. Doutorado de jeito nenhum, em área nenhuma, e mestrado não tinha nenhum na área de tecnologia. Então, quando eu fui fazer mestrado, quando eu me formei e quis fazer mestrado e doutorado, eu tive que sair aqui da região e procurar um centro mais avançado. Hoje, a gente já forma doutores aqui na região, aqui em Manaus, por exemplo. Mas essa capilarização não é só aqui no Amazonas que chegou, não. Ela chegou no Nordeste todo, ela chegou em outros centros da região Norte, por exemplo. Você tem hoje computação em Belém, em Manaus, com cursos de mestrado e doutorado. Você já tem mestrado na UFAC, lá no Acre. Então, houve aí um espalhamento. Eu espero que em breve o pessoal lá de Boa Vista também já tenha pós-graduação, mestrado em computação, pelo menos. E eu acho que isso é um processo contínuo, né? Depende muito dos sonhadores que estão lá fazendo esse papel de estruturar a nossa pós-graduação no país. E depende muito do apoio do governo, sempre, é claro. Bom, aí nós estamos falando então de um novo país que tem um momento muito bom na capacidade de desenvolver pesquisa. Esse pessoal começou a influenciar, dos anos 2000 para cá, influenciar mais a criação e fortalecimento de empresas de tecnologia. Então, de 2000 para cá, a gente começou a ter um impacto muito maior da ciência e tecnologia na criação e fortalecimento de negócio, que foi muito além de eu formo pessoas para trabalhar para você, né? Começou a acontecer de eu formo gente capaz de desenvolver tecnologias inovadoras. Começou a acontecer de eu desenvolvo tecnologias inovadoras e você pode prestar atenção em mim aqui que você vai aprender com isso. Então, o mundo mudou muito nesses últimos 20 anos. Eu tive a felicidade de participar desse processo como professor aqui e acompanhando também muitos contatos que eu tenho, amigos, ao longo desses 20 anos em diversas empresas de tecnologia. Então eu posso falar com muita segurança que esse processo está acontecendo, é uma realidade. Nosso investimento em sistema de ciência e tecnologia forte, desde o dia do discurso do Getúlio Vargas, sonhando com isso, até hoje, ele já começou a dar resultados extremamente visíveis, impactantes, fortes no país. E aí, quando você pega, esse é um dos fatores, tá? Esse fator universidade forte é um fator que é um dos pilares para você começar a pensar que esse país vai ter grandes startups. Além disso,
o país está vivendo um momento muito bom, né, em termos de startup em geral. Ele está dando um salto nessa área de criação de empresas de tecnologia e tudo. Um outro ator muito forte que está ajudando nessa transformação é o surgimento da indústria de capital de risco. Eu, por acaso, né, muita sorte minha, tive a oportunidade de ver nascer um dos primeiros fundos de capital de risco estruturados no país, estruturado naqueles moldes de fundos americanos, porque um grupo que investiu numa startup, da qual eu fui sócio logo no começo, logo depois que eu me formei no doutorado, e onde eu era diretor de tecnologia dessa startup, no início dos anos 2000, exatamente em 2000, né? Um grupo que investiu nessa startup, a startup chamava-se Aquan, ele também resolveu criar um fundo chamado FIR, é o FIR Partners. O FIR é um dos primeiros fundos de capital de risco para a área de ciência e tecnologia no país. Os moldes lá dos fundos americanos, que nem o Sequoia, que eu falei, que investiu no Google, por exemplo. Outros fundos surgiram nessa época. A FIR eu acompanhei ali de perto, porque a FIR criou sua primeira sede dentro da nossa empresa, dentro da Aquan. Eles tinham lá uma salinha, até que a gente chamava de aquário, porque ela era com paredes de vidro, onde ficava uma das pessoas responsáveis pela FIR, o Marcos Regueira, que foi um investidor que aportou dinheiro na nossa empresa e também acreditou nesse sonho de criar a FIR, junto com o Guilherme Emos e outros. Esses fundos de investimento, não foi só a FIR que surgiu, surgiram vários outros. Alguns anos depois a gente fez uma reunião com o pessoal do fundo Votorantim, na Coan, então eu tive a oportunidade de conhecer um outro fundo, já mais na linha de fundo corporativo, mas ainda assim fundos corporativos também são importantes. Eu vou falar mais detalhadamente como é que são esses fundos, como é que eles funcionam na outra aula, tá? Se você está achando assim, mas o que é esse troca de fundos? Já falei na aula passada, esses fundos de capital de risco têm um papel fundamental, eles põem dinheiro nas empresas para ajudar as empresas a crescer e eles também estruturam as empresas. Para vocês lembrarem disso que eu falei no vídeo passado. E além dos fundos de capital de risco, também surgiram outros atores que são importantes no que a gente chamaria de ecossistema propício para criar grandes startups de tecnologia. Então tem as universidades fortes, gerando pesquisa de alta qualidade. Eu vou já detalhar um pouco mais essa coisa da pesquisa na universidade. E você tem os fundos de capital de risco, as aceleradoras pipocando pelo país, né? Você também tem incubadoras, alguns investidores anjos, né? Eu diria alguns não, muitos investidores anjos se espalhando pelo país. E esses ingredientes aí, todos que eu estou falando, têm sido fundamentais para transformar a nossa realidade de geração de empresa de tecnologia. Só um detalhe sobre que retrata um pouco de como a gente transformou o país nos últimos anos. O Brasil saltou de praticamente 0% da produção acadêmica mundial nos anos 70, 80, para hoje mais de 3% da produção acadêmica mundial. Você, aqui no país, a gente, já falei isso também na aula passada, a gente tem essa noção de que coisa acadêmica não tem nada a ver com prática, com geração de riqueza, mas você se engana muito se você acredita nisso. Se você ouvir essa conversa, puxa a orelha de quem está falando, porque isso é uma grande bobagem nacional. Tá? Isso é uma invenção nacional que beira o ridículo às vezes quando eu escuto. Tá? País que tem produção acadêmica forte, em algum momento vai transformar essa produção acadêmica forte em riqueza. É lógico, você tem que se esforçar para isso acontecer, mas o ingrediente é um ingrediente indispensável. Além disso, você tem, nos últimos anos, fruto desse ingrediente indispensável, é lógico, os empreendedores espertos, eles acabam percebendo, olha, eu posso alavancar a minha empresa se eu me aproximar desse mundo acadêmico. Se eu começar a contratar doutores para trabalhar para mim, doutores bem formados, mestres bem formados, ou gente mesmo formada em graduação, mas formada em graduação em locais que tem centro de pesquisa forte, para vir gente com cabeça capaz de transformar tecnologicamente meus produtos. Então, nossos empreendedores começaram a acordar para isso.
Ah, da onde você está tirando isso? Eu bato papo com muito dono de empresa. Já bati muito papo. Tá? Nem sei porquê, pra falar a verdade. Mas de vez em quando alguém me procura para conversar. E aí a gente bate uns papos sobre a história lá da empresa e tudo. Eu converso numa boa. Gosto muito de conversar sobre isso. Sou professor da disciplina, acho muito bom. Aprendo mais sempre. E nessas conversas, seguramente eu já conversei com mais de 20 donos de startups, fundadores de startups, empreendedores de startups. Estou falando aqui startups que chegaram no faturamento na casa de milhões. Tá? Se for considerado fundador de startup genericamente, aí o número aumenta bastante. Mas eu seguramente já falei com mais de 20 fundadores de startups, ou mais de 20, incluindo aí nessa lista CEOs de startups ou CTOs de startups nesses últimos anos. E eu percebo neles que eles abriram um pouco o olho. Até a conversa comigo é fruto disso, com certeza. Eles abriram o olho para essa coisa de que se eles se aproximarem mais de centros acadêmicos fortes, eles vão alavancar o negócio deles. Então, nossos empreendedores estão aprendendo que dá para fortalecer a iniciativa deles se eles tiverem tecnologia forte, e eles vão achar isso conversando com o mundo acadêmico. Tá? Buscando CTOs bem informados em mundo acadêmico, buscando gente para cuidar da pesquisa dentro das empresas no mundo acadêmico. Tá? Bom, além disso, nós temos visto cada vez mais empresas nascentes do ambiente acadêmico. Empresas de tecnologia nascentes do ambiente acadêmico. Recentemente, teve uma notícia da venda da Inloco para o Magazine Luiza, uma venda com certeza que passou da casa do bilhão. E a Inloco foi criada dentro do ambiente acadêmico da UFPE. Né? Não só por ser de filho de professor lá da UFPE, mas também por ter sido criada por alunos da UFPE. A Nemu aqui é outro exemplo, que eu mencionei no começo do curso. É uma empresa criada por alunos da UFAM, que saíram do ambiente acadêmico. Pessoas extremamente acadêmicas. O primeiro emprego deles foi criar uma empresa. Né? Pelo menos acho que os 4 foi o primeiro emprego deles. Não tenho certeza se foram todos os 4, mas seguramente a maioria dos sócios da Nemu tiveram como primeiro emprego lá a criação da empresa. Virar dono de empresa. Saindo lá de um grupo forte de tecnologia para aplicar o conhecimento adquirido para gerar riqueza. Então a gente tem um ambiente muito promissor no país. Né? Estou querendo falar aqui no nosso contexto nacional. Um ambiente muito promissor. Tem outro ingrediente para reforçar essa coisa do ambiente promissor. É que nas últimas décadas, governos federais, governos estaduais têm colocado essa coisa do empreendedorismo na pauta do dia a dia. Isso passou a ser conversa para falar na hora de se candidatar a um cargo público. Então, assim, hoje os nossos vereadores aqui em Manaus querem falar de startup e querem falar sobre como eles podem legislar a favor de startups. Nossos deputados estaduais, tive a oportunidade já de conversar com vereadores aqui da cidade, com deputados estaduais aqui do estado, e você percebe neles o interesse por esse assunto. Esse assunto você vê na mídia sendo retratado, políticos falando do assunto. Isso é muito bom para o país. Os executivos também, governadores, prefeitos, presidentes, voltados para esse mundo de criação de empresas de tecnologia. Então você vê com isso, fruto disso, iniciativas de órgãos como CNPq, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia diretamente, tentando criar ações para fortalecer esse ecossistema. E quando o governo entra tentando fortalecer esse ecossistema, com certeza essa iniciativa é bem-vinda, é mais um para se somar aos esforços. Vou dar um exemplo muito bacana. Aqui em Manaus, vários funcionários da prefeitura estão engajadíssimos nessa causa de transformar a cidade numa cidade de startups, numa cidade de startups de tecnologia, num polo de tecnologia. Estou falando da gestão atual, funcionários, não estou falando de político necessariamente não. É lógico, eles acabam influenciando também os políticos, estou falando de funcionários. Estou falando do secretário da CENTEP,
o Marcos lá. Então, nota que eu não sou partidário de ninguém, tá? Não me meto com política, não quero ser candidato, não quero apoiar ninguém, não quero... Estou falando nomes aqui para falar. Mas o mais importante é o seguinte, os governos têm se preocupado com isso. E um exemplo agora é um projeto da Prefeitura de Manaus para transformar o centro da cidade, revitalizar o centro da cidade por meio da instalação de startups no centro da cidade. É um projeto que vai muito além de só é, reformar a praça e construir prédio. É um projeto que passa por reestruturar a legislação municipal. Teve um esforço dos vereadores locais, de todos os partidos, para aprovar uma legislação nova. Um esforço muito grande dos funcionários de carreira da prefeitura. Né? Inclusive, pelo menos uma pessoa lá, ex-aluna nossa, que eu vejo como uma das que teve um grande papel lá, a Keila. Então, a gente tem iniciativas muito bacanas no âmbito municipal. Há um interesse sempre de todos os governos estaduais, e não é exceção à regra o governo atual, para fomentar isso. Nós temos a FAPEAN sempre antenada, tentando lançar editais para fomentar essa área de criação de empresas. Então, o ambiente aqui, já estou até invadindo um pouco do ambiente regional, né? Falo demais, isso é spoiler, eu deveria estar falando de regional só depois. Mas assim, o ambiente nacional é muito bom. E exemplos claros de que isso está acontecendo. O Brasil, no ano passado, gerou mais unicórnio do que Israel. O brasileiro adora falar de Israel, Israel isso, Israel aquilo, pois o Brasil gerou mais unicórnios do que Israel. O que é unicórnio? Startup de tecnologia, dessas que eu estou falando, cara, que ou uma pessoa, um empreendedor que meteu a cara, foi atrás, correu atrás, saiu de nanico, foi atrás de investidor, se juntou, cresceu, teve apoio dos fundos, teve apoio de tecnologia, gente bem formada, etc, etc. Toda essa história que eu estou contando, várias delas começaram a acontecer aqui, e o país já é um dos países que mais gerou unicórnios, se você pegar o ano passado. E isso vai acontecer de novo esse ano. Nós temos vários casos de startups nacionais que cresceram a ponto de fazer IPO. IPO é ofertar ações na Bolsa de Valores. Quando você chega nesse ponto de ofertar ações na Bolsa de Valores, quer dizer que a coisa deu muito certo. Tá? Se uma ação de IPO dá certo, você tem um grande caso de sucesso de startup. Se uma startup chega nesse ponto, é um grande caso de sucesso. E vou além. Startups nacionais têm feito IPO na Bolsa Americana. É além da Bolsa Brasileira. Nada de preconceito aqui. Fazer na Bolsa Brasileira também é importantíssimo. Mas, poxa, você vê startups nacionais fazendo IPO na Nasdaq, é um reconhecimento de que nós estamos criando empresas de tecnologia de verdade. Tá? Então, nós estamos vivendo uma revolução no país, nesse mundo. Eu vou até confessar uma coisa, meus slides estavam assim, nós estamos nos preparando para viver uma revolução. Por quê? Porque meus slides, quando eu escrevi isso, eram de 2012. E eu, antes de gravar esse vídeo, atualizei tudo para o contexto 2020. Tá? É lógico que, infelizmente, daqui a uns anos vai estar um pouco desatualizado. Aí eu atualizo de novo. Nós temos dezenas de fundos bem estruturados. Vou dar um exemplo aqui de um fundo que eu gosto muito, o Monax, que é um fundo que tem empenhado papel decisivo na vida de várias startups que viraram unicórnios e na vida de vários outros empreendedores, dezenas de empreendedores, um fundo muito bem estruturado, de altíssima qualidade. Né? Mas tem outros fundos, tá? Estou falando do Monax, porque eu tenho uma proximidade maior com eles, conheço o pessoal lá, mas nós temos outros fundos exemplares no país, fundos inclusive estrangeiros que têm começado a ver as oportunidades que o país está trazendo, recursos que estão vindo da China, recursos que estão vindo dos Estados Unidos, tá? Investidores estão vindo de fora por dinheiro aqui. Nós temos um número de pessoas interessadas em investir em startup muito maior do que antes, investidores anjos. Tá? E esse fenômeno começou a ocorrer, aí sim, ainda de maneira muito modesta, ainda estamos nos preparando aqui no Amazonas. Tá? O Amazonas ainda precisa ganhar mais robustez, mas eu posso dizer que nós estamos no caminho. Exemplo disso, a Nemu. Exemplo disso, a UMI, que está criada aqui no Amazonas, que é uma startup de crédito que eu aposto muito, que
nos próximos anos vai despontar como uma grande caso de sucesso de startup. Você tem startups como a Comune, que oferece sistema para condomínios, que está ali com muita luta, sobrevivendo e crescendo, pode dar certo aí para o futuro. Você tem iniciativas partindo de dentro da universidade, como eu falei, Nemu, a Kiri, que é uma empresa que gera uma tecnologia de altíssimo nível em vídeo sob demanda, que eu acho que em algum momento vai dar certo, vai fechar alguma parceria, já conseguiu dinheiro de investidor. E nós temos vários outros exemplos, tá? Se eu fosse ficar falando de todos os exemplos, já iria me alongar muito. Um exemplo muito bacana, que eu acho assim, que é uma iniciativa extremamente louvável, é uma ação da Memol de criar um braço lá dentro dela, que na prática é como se fosse uma startup, mas é nascente de um grupo. É uma empresa de tecnologia nascente de um grupo tradicional do varejo aqui. Né? É a Bemol inovando mais uma vez. Coisa ali do Denis, com certeza, o dedo do Denis, do França. Estão cuidando disso lá no Bemol. Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho do contexto da gente aqui na UFAM. Tá? E nós aqui na UFAM, como é que estamos? Eu acabei fazendo aí, estragando um pouco isso, né? Porque eu falei um pouco do contexto UFAM e Amazonas. O contexto UFAM tem muito a ver com o contexto Amazonas. E você, aluno do interior, vai ser contemplado nessa conversa sobre o ICOMP e a UFAM, porque eu acho que muito do que eu vou falar vai resvalar em vocês nos próximos anos, como oportunidade. Você do interior, você dos outros centros aqui da Amazônia Ocidental, que eventualmente estejam vendo esse vídeo. Eu soube de alunos que estão assistindo meus vídeos em outras universidades aqui da região. Então, para vocês também, posso dizer que essa coisa que a gente vai contar sobre a ICOMP vai resvalar em vocês. Mas eu vou parar a aula por aqui, nossa aula número 3.